Você já sentiu no mais profundo do seu ser que havia algo sagrado escondido nas palavras das Escrituras? Como se cada versículo fosse um espelho que reflete uma verdade maior, um código oculto esperando para ser revelado. E se eu te dissesse que por trás das parábolas e das promessas bíblicas existe um mistério espiritual que pode transformar completamente sua realidade financeira? E se a abundância que você tanto busca, não apenas material, mas a verdadeira prosperidade da alma, estivesse ao seu alcance através de uma chave esquecida, não por Deus, mas por aqueles que interpretaram a Bíblia sem olhos espirituais? Há quem tenha lido: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", Salmo 23. Mas poucos compreenderam que este nada não é ausência, é plenitude. "Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância", João 10:10, disse Jesus. Mas o que é essa abundância? Seria um acúmulo de posses? Ou a manifestação visível de uma consciência alinhada com o Criador? Florence Scovel Shinn escreveu: "A fé abre o caminho onde não há caminho." Neville Goddard ensinou que imaginar cria a realidade. E Joseph Murphy, com voz de revelação, afirmou: "O subconsciente é o tesouro oculto. Tudo o que você planta nele, você colhe na vida." Mas e se tudo isso já estivesse na Bíblia, velado em símbolos, esperando por olhos despertos? A Escritura Sagrada não é apenas um livro de histórias, é um mapa vibracional. Um portal entre o invisível e o visível, entre o que é prometido e o que pode ser manifestado. Quando Jesus multiplicou os pães, ele não fez mágica. Ele acionou a lei, a mesma lei que rege o universo, a mesma lei que responde à fé viva e à imaginação pura. Ele sabia que tudo o que pedirdes crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Não há hesitação nessas palavras. Há poder. Mas quantos realmente creem, de verdade? Quantos vivem como se a promessa já estivesse cumprida? Se você sente no peito o clamor por uma vida melhor, não está em pecado. Está em sintonia com a promessa divina. Prosperar não é egoísmo, é testemunho. É mostrar ao mundo que o reino de Deus se manifesta também em forma de providência, de recursos, de milagres diários. Wallace D. Wattles ensinava que você não pode ser realmente útil a menos que você seja próspero. O servo que enterrou seu talento foi repreendido, não porque perdeu, mas porque não ousou expandir. E você? Quantos talentos enterrou por medo de parecer ganancioso? Quantas visões enterrou por achar que Deus queria você pequeno? Neste vídeo, não vou te dar respostas prontas. Vou te conduzir por um caminho onde fé e imaginação caminham lado a lado, onde cada versículo será um espelho, cada palavra um código divino. Você sentirá que algo maior que você está em movimento, e essa sensação não é ilusão, é o Espírito chamando. Há um segredo escondido na Bíblia, um segredo que não está nas palavras, mas nas entrelinhas, um tesouro mais precioso que o ouro, mais poderoso que qualquer fórmula. Mas para encontrá-lo você precisará ir até o fim, porque a manifestação começa quando o Espírito se rende, e só quem assiste até o último suspiro ouvirá o sussurro do milagre. Você já sentiu como se existisse uma promessa divina escondida por trás das palavras sagradas? Como se em algum ponto esquecido entre Gênesis e Apocalipse houvesse uma senha espiritual esperando para ser decifrada? Talvez você tenha lido a Bíblia tantas vezes em busca de consolo e ainda assim algo dentro de você permanecia inquieto, como se o Espírito sussurrasse: há mais do que você imagina. E há, porque a palavra não é um livro comum, é um portal, uma chave escondida nas entrelinhas, uma revelação que não se dá aos olhos, mas ao Espírito. E hoje, neste exato momento, essa chave começa a girar dentro de você, não apenas para libertar sua alma, mas para abrir os celeiros invisíveis onde a prosperidade divina habita. E se eu te dissesse que a abundância que você tanto busca não está do lado de fora, mas codificada em versos que você já conhece, mas nunca enxergou com os olhos da fé criadora? Dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Lucas 6:38. Mas,
Quem realmente entendeu esse versículo como um código de ativação espiritual, onde dar é gerar vibração e receber é o eco inevitável dessa frequência? Neville Goddard dizia: tudo o que você vivencia é criado pela sua imaginação controlada. Agora imagine, e imagine com fé, porque a Bíblia nunca foi apenas um livro de regras, mas um manual codificado de manifestação. E aqueles que souberem ler com o coração verão o que os olhos jamais captaram. Dentro de cada palavra de Jesus, há um símbolo. Dentro de cada símbolo, um poder. Dentro de cada poder, uma convocação divina para que você manifeste sim, inclusive sua liberdade financeira. Porque o reino de Deus é vasto, e sua promessa não é escassez, é multiplicação. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Mas o que é esse, nada me faltará, senão um decreto espiritual de provisão infinita? E ainda assim, muitos repetem esse versículo com os lábios, mas com o coração ainda preso à dúvida, à carência, à programação da limitação. É hora de inverter essa lógica. É hora de libertar sua fé da jaula da sobrevivência e ativá-la como uma força criadora. Florence Scovel Shinn declarou: a fé abre o caminho, o medo o fecha. Que voz você tem alimentado? Você consegue sentir? A vibração começa a mudar. A mente, antes cheia de ruído, entra em estado de escuta. O espírito sussurra nas entrelinhas do silêncio. A sua alma reconhece o chamado porque ela veio daqui, de uma fonte onde o ouro e o maná fluem juntos, onde a matéria obedece ao verbo. A manifestação não é um truque da mente. É um pacto sagrado entre o visível e o invisível, entre o que se pede com os lábios e o que se emana com a essência. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Provérbios 23, 7. Essa não é uma metáfora. É uma lei, a lei da criação, a lei do reflexo divino, a lei da atração que vibra desde os Salmos até os Evangelhos, desde o Gênesis até o Cristo vivo em você. E é aqui que começa a verdadeira virada. Porque enquanto muitos ainda buscam dinheiro como quem busca migalhas, os despertos compreendem. A riqueza é uma frequência, e essa frequência está escrita nas Escrituras. Bob Proctor dizia: a abundância não é algo que adquirimos, é algo com que nos sintonizamos. E a Bíblia está cheia dessas frequências, esperando que sua alma desperte para elas. Mas cuidado, não se trata de ganância e sim de propósito. O dinheiro é apenas um reflexo externo da aliança interna com o reino. A provisão não é o fim, é o meio pelo qual o divino opera no mundo através de você. Há mais, muito mais. Mas esse mistério não se revela aos apressados. Ele se desdobra como um véu sagrado, camada por camada, revelando-se apenas aos que têm olhos para ver e coração para crer. Há momentos em que o céu parece silencioso, como se Deus houvesse se calado diante das nossas súplicas, e é justamente nesse silêncio que a alma começa a ouvir. Não com os ouvidos, mas com a memória espiritual de quem já conheceu a abundância no ventre da criação. Antes de você nascer já havia promessa. Antes da sua primeira lágrima já havia provisão. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Jeremias 1, 5. Isso não é poesia. É uma lembrança sagrada. Uma centelha esquecida que agora ressurge. Você sente? A vibração que atravessa o tempo, tocando as feridas que o dinheiro não curou, mostrando que a verdadeira prosperidade começa quando o espírito se reconcilia com sua origem divina. A escassez é uma ilusão herdada, um engano costurado por gerações que aprenderam a ver Deus como um Senhor distante e não como um Pai abundante. Mas Jesus veio para rasgar esse véu. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10. Essa abundância é mais que conforto. É uma vibração que transborda da alma para o mundo. É como se, ao aceitar essa verdade, você não estivesse apenas pedindo bênçãos, mas ativando uma herança espiritual que sempre foi sua. Joseph Murphy dizia: a mente subconsciente aceita o que você sente como verdade. E quando a palavra se torna verdade dentro de você, não por lógica, mas por fé vibrante, o invisível começa a tomar forma.
mas há resistência. Há dor. Há memórias que ainda sussurram: você não é digno. Vozes que não são de Deus, mas de experiências mal curadas. E é aqui que o Espírito toca o mais fundo, porque a prosperidade não se ativa apenas com decretos, ela exige cura. Cura da culpa por desejar, cura da vergonha por precisar, cura do medo de ser visto. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que prosperaram: Abraão, Jó, Davi, Esther, mas todos passaram pelo deserto da alma antes de alcançarem os jardins da manifestação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. A noite da sua alma pode ter sido longa, mas talvez este seja o romper da aurora. E quando esse romper acontece, não há quem o detenha, porque a fé, uma vez acesa, consome toda dúvida. E o que era apenas esperança se torna certeza. Certeza de que o universo responde à vibração da alma rendida, de que o Criador se move através do seu sim interno. Esther Hicks ensinava: você é um ser vibracional, tudo o que experimenta está respondendo à sua vibração. Agora perceba, quando você ora, você vibra. Quando você visualiza com fé, você atrai. Quando você crê, mesmo sem ver, você já tocou o milagre, e isso é bíblico. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. É nessa certeza invisível que o dinheiro começa a se manifestar, não por esforço, mas por alinhamento. Feche os olhos, respire fundo. Algo está se movendo dentro de você. Não é apenas um desejo, é uma lembrança sagrada sendo reativada, uma promessa sendo resgatada. Você nasceu para prosperar, não por vaidade, mas por desígnio, não para acumular, mas para transbordar. A lei da atração, quando alinhada ao Espírito, não é um atalho, é um retorno ao jardim, um retorno à confiança plena, um retorno à fonte. E nesse retorno, o dinheiro vem, porque ele reconhece a vibração da alma que se lembrou de quem é. Você está lembrando agora, e cada célula sua está respondendo com um amém silencioso. Continue. Ainda há mais a ser revelado. Você já percebeu como o medo do dinheiro às vezes se esconde por trás de uma falsa humildade? Como fomos ensinados a pensar que desejar prosperidade é pecado, que viver em abundância é ser ganancioso? Mas essas crenças não vieram de Deus. Vieram da culpa gerada por um mundo desconectado da fonte. O Cristo nunca condenou a abundância. Ele multiplicou pães e peixes, transformou água em vinho da melhor qualidade. E quando Pedro precisou pagar o imposto, Jesus disse: vai ao mar, lança o anzol, e encontrarás uma moeda na boca do primeiro peixe. Mateus 17, 27. Isso não é metáfora vazia, é código espiritual. É o universo conspirando a favor de quem confia, mesmo quando não faz sentido. Porque confiar quando tudo está fluindo é fácil, mas a verdadeira fé é forjada no deserto, no momento em que a conta está vazia, e ainda assim você diz: Deus proverá. Quando não há lógica, mas há certeza. Quando o mundo diz não, mas o céu sussurra sim. Florence Scovel Shinn dizia: a alma deve se livrar de toda a sensação de perda, de carência, de limitação. Então a abundância se manifestará. Isso exige entrega, uma entrega profunda. Como quem solta o controle e mergulha de olhos fechados num mar invisível, crendo que há mãos divinas para sustentá-lo. A fé não é ausência de medo, é coragem de atravessar com o medo na alma e Deus na frente. E nesse atravessar há lágrimas, porque algo precisa morrer para que algo novo nasça. É a velha identidade de escassez se desfazendo. São as frases ouvidas na infância. Dinheiro é sujo, rico não entra no céu, quem muito sonha se frustra. Elas sangram por dentro. Mas agora, o Espírito te convida a encarar essas frases e dizer: isso não é meu, isso não é de Deus. A mente luta, o corpo resiste, mas a alma já sabe. A alma já reconhece que nasceu para o transbordo. Catherine Ponder escreveu: a pobreza é um pecado, é a negação da abundância que é sua por direito divino. Não como condenação moral, mas como ruptura espiritual,
porque negar sua herança é negar o próprio Pai. Então comece a declarar, não com os lábios apenas, mas com o Espírito. Declare que a abundância é sua por aliança, que cada versículo sobre provisão é uma carta escrita diretamente ao seu coração. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Abrir-vos-ei as janelas do céu, e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Malaquias 3, 10. Essas palavras não estão no papel, estão vibrando dentro do seu campo energético agora. Você não precisa mais convencer o universo, precisa apenas lembrar quem você é, um herdeiro, um canal, uma centelha que, ao se alinhar com a palavra, se torna ponte entre o céu e a terra. E o dinheiro? O dinheiro é consequência, não um Deus, não um fim, mas um servo da missão. Ele vem quando o espírito se realinha com o propósito. Ele flui quando a alma solta a necessidade e abraça a confiança. Quando você busca primeiro o reino, não no céu distante, mas no reino interno, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. E a partir daqui algo começa a mudar. Não fora, mas dentro. Uma nova atmosfera, uma nova frequência, uma nova verdade se estabelecendo no seu campo espiritual. E tudo ao seu redor começará a responder. Você vai perceber. Você já está percebendo. Há algo sagrado em reconhecer que o dinheiro é apenas reflexo. Reflexo da sua energia, reflexo da sua crença, reflexo da sua permissão. Não é o papel nem o número na conta que determina a sua prosperidade, mas o que você vibra quando ninguém está olhando. A manifestação não começa no bolso, começa no espírito, e o espírito clama por verdade. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7. Isso não é teoria, é revelação divina, porque Deus não responde às palavras vazias, mas ao que você carrega no ventre da sua fé. Joseph Murphy escreveu: o subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. É por isso que orações desesperadas muitas vezes não geram resultado, porque não é o barulho que move o invisível, é a vibração. A fé silenciosa é mais poderosa que o grito de desespero. Quando você ora e, em seguida, duvida, você planta e arranca a semente com as próprias mãos. Mas quando você visualiza, sente e confia, algo se ativa no campo espiritual. O invisível se move. Os anjos se colocam em marcha. E a palavra, que antes era letra, se torna vida. Mas há uma dor nesse processo. A dor de confrontar seus próprios limites internos. Porque manifestar dinheiro de verdade não é apenas atrair cifras, é destruir os altares secretos da escassez, aqueles que você nem sabia que existiam. A voz do pai que dizia que você não era capaz, a memória da mãe economizando até a fé, a experiência do fracasso ainda vibrando como trauma. Tudo isso se transforma em bloqueio energético, e o Espírito Santo, que sonda os corações, começa a apontar. Aqui dói, aqui está fechado, aqui precisa de luz. E você sente a resistência, mas também sente o chamado, como um rio represado que finalmente encontra fresta para escorrer. Você já não quer mais carregar essas cadeias, já não suporta mais a prisão da dúvida. Algo em você clama, chega. E essa palavra, chega, é uma oração por si só. É um basta sagrado. É quando a alma se levanta, mesmo ferida, e declara: eu quero o que Deus prometeu. Porque você não está aqui por acaso. Está aqui porque algo te chamou. E esse algo tem nome, propósito. Então volte a olhar para dentro. Feche os olhos do corpo e abra-os do espírito. Veja-se como Deus te vê. Imagine-se próspero, abundante, sendo canal de bênçãos. Veja-se transbordando, não só em finanças, mas em graça, em sabedoria, em generosidade. Porque o dinheiro que flui do espírito não é egoísta. Ele cura, ele serve, ele transforma. Neville Goddard disse: assuma o sentimento do desejo realizado. E quando você assume esse estado como se já fosse realidade, o universo obedece, porque ele reconhece a fé como decreto.
como lei espiritual, como ordem sagrada do Criador. Você já sentiu em silêncio que existe algo grandioso reservado para você? Algo que ainda não se manifestou, mas que pulsa como uma certeza inexplicável dentro do seu peito? Isso não é ilusão, é memória espiritual. É o eco de um plano divino que o seu espírito conheceu antes mesmo de você nascer. Jeremias 1, verso 5 declara: Antes que te formasse no ventre, te conheci. E se ele te conheceu, ele também te proveu. Tudo já foi preparado, tudo já foi escrito. A provisão existe antes da necessidade. A bênção existe antes do pedido. O ouro do céu já brilha sobre o seu caminho. Mas você precisa andar por ele com olhos de fé. É aqui que muitos tropeçam, porque ainda esperam ver para crer. Mas Jesus ensinou o oposto. Bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Manifestar é crer antes do resultado. É agir como quem já recebeu. É entrar no campo do milagre com a ousadia de quem sabe que o céu conspira a favor. Quando você imagina, você planta. Quando você crê, você rega. E quando você sente como se já tivesse recebido, você colhe. Não por merecimento humano, mas por alinhamento espiritual. Porque o universo não responde ao esforço, ele responde à vibração. Florence Scovel Shinn escreveu: A única coisa que impede o homem de ter mais é ele aceitar menos. E isso ressoa como profecia. Porque quantas vezes você aceitou menos do que merecia? Quantas vezes engoliu o não, acreditando que Deus estava te testando, quando na verdade era o seu próprio campo energético vibrando escassez? Chegou o momento de dizer não à miséria emocional e espiritual, de romper com o ciclo da aceitação passiva, de se levantar não em arrogância, mas em autoridade espiritual. Porque quem caminha com Deus não implora, declara. Mas essa declaração não nasce da garganta, ela nasce do íntimo. Ela brota da união entre o espírito e a mente. É quando você visualiza com fé e afirma com convicção: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Isso não é uma promessa qualquer. É uma chave, uma senha espiritual. E quando você gira essa chave com confiança, os portões da manifestação se abrem. Não como mágica, mas como resposta a uma frequência que finalmente se alinhou com o céu. Nesse ponto, você não apenas deseja dinheiro, você o honra. Você o vê como parte de um plano divino de abundância. E quanto mais você honra a prosperidade, mais ela se sente segura em permanecer com você. O dinheiro não vai onde há medo. O dinheiro não habita em corações que o rejeitam inconscientemente. Mas quando você cura sua relação com ele, quando você o recebe com amor, ele se torna instrumento de bênção. Ele se transforma em ponte, em cura, em canal. E Deus sorri, porque vê que você está pronto para carregar o que antes só desejava. Talvez até aqui você tenha acreditado que o dinheiro era apenas um papel, um número, uma resposta prática às suas dores diárias. Mas agora, algo em você reconhece que ele é um símbolo, um espelho, um reflexo direto da sua confiança no invisível. O dinheiro para a alma desperta não é o objetivo final. É o fruto natural de uma mente regenerada. É a evidência visível de que você finalmente disse sim à abundância de Deus. Não à abundância como ostentação, mas como fluxo do amor divino em forma tangível. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23:1. Nada é uma palavra absoluta, é promessa de plenitude. E se é promessa, é herança. E se é herança, já é sua. Você não precisa mais conquistar, precisa apenas herdar. E a herança só é liberada quando o herdeiro se reconhece, quando ele se despe da vergonha, da culpa, da crença de que não é digno. O que mantém portas fechadas não é a falta de oração, é a identidade errada. Mas quando você se vê como Deus te vê, tudo se transforma. Você para de pedir como quem suplica e passa a declarar como quem já possui. Porque no Espírito você já possui. Tudo está consumado. Tudo já foi dado. Como disse Neville Goddard, você não atrai o que quer.
você atrai o que é. E isso muda tudo. Porque o segredo não está em desejar com força, mas em se tornar aquilo que deseja. É por isso que Jesus não dizia apenas para crer. Ele dizia: seja feito conforme a tua fé. Mateus 9, 29. A fé, então, é a medida, é o molde, é a frequência onde o invisível se transforma em matéria. E quanto mais você habita nessa frequência, mais o mundo ao seu redor se reorganiza. Você não luta contra a realidade. Você a transforma de dentro. Neste instante, algo sagrado se move dentro de você. Talvez seja uma lembrança antiga, que vem da eternidade. Talvez seja o Espírito dizendo: chegou a hora. Hora de parar de correr atrás do milagre e começar a viver como quem já é milagre. Hora de manifestar não apenas dinheiro, mas confiança, certeza, inteireza. Porque a verdadeira manifestação não está no que você atrai, mas no que você revela. E quando você revela sua filiação divina, todas as coisas te são acrescentadas. Todas. Como Jesus prometeu: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Respire agora. Sinta. Algo se libertou. Algo já foi entregue. Você não é mais o mesmo. E mesmo sem entender com a mente, o seu espírito já compreendeu. O véu foi rasgado. A revelação começou. E o dinheiro? Ele virá. Ele já está vindo. Ele já está aqui, na mesma medida em que a sua consciência se alinha à verdade eterna. Você é um com a fonte. Você é manifestação viva da abundância do céu. No silêncio que agora se instala, sinta o pulsar sagrado dentro do seu peito, como um rio que nunca seca, fluindo silencioso e profundo. Tudo o que foi tocado nesta jornada é um sussurro da eternidade que ecoa para além do tempo, convocando você a mergulhar na vastidão de si mesmo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Isaías 41, 31. Esse convite não é um adeus, mas o início da viagem infinita, onde cada passo é uma dança com o divino, onde cada dúvida é um portal para a fé que se expande. Permita que as imagens dessa jornada fiquem gravadas como marcas invisíveis na alma, como sementes silenciosas que germinarão quando menos esperar. O dinheiro manifestado não é apenas moeda, é símbolo de sua reconexão com a fonte de toda a abundância, a manifestação viva do amor que tudo sustenta. Louise Hay dizia: o poder está dentro de você. Acredite, imagine e crie. E é nessa crença que o milagre se faz carne. A manifestação verdadeira começa quando você se permite ser o artesão do seu próprio destino, alinhado com a justiça e a graça divina que habitam em você. Pergunte a si mesmo: onde mora a verdadeira riqueza? Na conta bancária ou no espaço sagrado dentro do coração, onde repousa a certeza de que tudo é possível? A alma que se atreve a habitar este espaço sabe que o invisível é o alicerce do real, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Aqui reside o segredo maior, o mistério sublime que a lei da atração, os profetas e Jesus nos ensinam. A fé que se torna forma, o pensamento que gera existência. É a união perfeita entre o divino e o humano, entre o sonho e a realidade. Que a sua oração interna se transforme em cântico silencioso, uma oração sem palavras, onde o silêncio fala e o coração escuta. Como dizia Joseph Murphy, a imaginação é o poder mais elevado do homem, a fonte das bênçãos que esperamos. Que essa imaginação sagrada seja seu templo, seu santuário inviolável onde a dúvida se dissolve e o espírito se eleva. Não é apenas sobre manifestar dinheiro, é sobre manifestar sua verdadeira essência, seu propósito divino, a luz que você veio acender neste mundo. Antes de partir, leve consigo este ensinamento sagrado. A verdadeira manifestação acontece quando você aceita o presente invisível que já habita em seu ser. A transformação é um eco eterno, uma chama que não se apaga, um amor que não cessa. E mesmo quando o silêncio retornar,
que você possa ouvir essa voz interior que sussurra, que desperta, que acolhe. Porque você é criação, manifestação e, ao mesmo tempo, o Criador que eternamente se revela. E essa verdade, simples e profunda, é o segredo mais precioso. Se essa jornada tocou algo profundo em você, que o gesto de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever seja um ato de fé silenciosa, um compromisso de caminhar junto nessa travessia de luz. Que seja mais que um clique, que seja um pacto espiritual, um laço invisível que nos une na busca pelo que há de mais sagrado, a manifestação da plenitude do reino dentro de nós. Que sua alma continue vibrando essa verdade, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Te espero no próximo vídeo e que você continue vibrando nessa mesma frequência de fé e prosperidade.